E aí pessoal, beleza? Hoje irei fazer alguns comentários sobre o inquérito policial, o estudo da lei seca referente ao inquérito policial. Eu separei os pontos mais relevantes que podem ser cobrados em provas. Começar pelo artigo 4º. A Polícia Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no território de suas respectivas circunscrições e terá por fim a apuração das infrações penais e da sua autoria. Aqui no parágrafo único diz o seguinte: a competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem por lei seja cometida a mesma função. Tem que ter muito cuidado aqui, porque na questão pode cair da seguinte forma: a competência definida neste artigo excluirá. Ou então pode cair da seguinte forma: a competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades judiciárias, que estaria errado. Ou ainda pode cair: a competência definida neste artigo não excluirá a de autoridades administrativas a quem por decreto seja cometida a mesma função. Então há 3 situações aqui que podem ser cobradas na prova. Como eu já falei em outros vídeos, é importante você não se preocupar em decorar o artigo, mas memorizar e entendê-lo, e ver os pontos mais relevantes que podem ser cobrados na prova. Às vezes é interessante você analisar como se você fosse examinador da prova. Por exemplo, aqui diante dessa situação, se você fosse examinador da prova, o que você faria aqui para que o candidato errasse essa questão? Poderia alterar aqui ou aqui ou aqui. Prossigamos. Nos crimes de ação pública, o inquérito policial será iniciado, pode ser de ofício ou então pela requisição de autoridade judiciária ou do Ministério Público, a requerimento do ofendido ou de quem tiver qualidade para representá-lo. Aí, o requerimento contará sempre que possível, ou seja, não será necessariamente obrigatório conter a narração do fato, a individualização, nomeação das testemunhas. Do despacho, quem deferiu o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso para o chefe de polícia. Do despacho que indeferir o requerimento de abertura de inquérito caberá recurso, pode ser cobrado na banca para o juiz ou então para o Ministério Público, mas na verdade o indeferimento cabe ao delegado de polícia, ou seja, ao chefe de polícia. Então toma muito cuidado com essa situação aqui. Não, pelo óbvio, poderia ser ao juiz ou ao MP, mas na verdade é para o chefe de polícia, ou seja, o delegado de polícia. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, diferente de deverá, também costuma ser cobrado em prova, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial e essa, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito. Nesse caso aqui, a delatio criminis inqualificada, que é tipo a denúncia anônima, por exemplo, o disco denúncia. Então o delegado ele vai primeiro o quê? Verificar a procedência das informações para saber se são verdadeiras ou não, para depois instaurar o inquérito. O inquérito nos crimes em que a ação pública depender de representação não poderá sem ela ser iniciado. Ou seja, nesse caso aqui, que depende de representação, ação privada, ela depende da ação do ofendido, então do seu representante, para que prossiga. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder a inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-lo. Ação privada e somente. Lendo na questão, às vezes a pessoa vê somente, apenas, já imagina que está errada a questão, então tome muito cuidado. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial somente poderá proceder ao inquérito a requerimento de quem tem a qualidade para intentá-lo, que é no caso aqui. Sim. Ao que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, veja bem que aqui não está poderá, ela deverá dirigir-se ao local, apreender e tal. Aí tem essas situações.
Mas o que é importante você ver aqui é que se tivesse poderá, estaria errado. O correto é deverá, é uma obrigação. Prossigamos. Depois vocês podem dar uma lida, dando uma pausa com mais cautela. Vamos para os pontos mais relevantes. Para verificar a possibilidade de haver infração sido praticada de determinado modo, a autoridade policial poderá, diferente de deverá, proceder à reprodução simulada dos fatos, desde que esta não contrarie a moralidade e ordem pública. Cabe ressaltar aqui que o acusado ele não é obrigado a participar da simulação dos fatos. Ele não é obrigado a produzir provas contra si. Então, tem esse detalhe que também já foi cobrado em prova, e a autoridade policial poderá e não deverá reprodução simulada dos fatos. E que não contrarie a condicional, desde que não contrarie a modalidade e a ordem pública. Esses dois itens aqui também costumam ser cobrados nas provas. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. Todas peças do inquérito serão escritas, ou seja, o inquérito policial ele será escrito, rubricado pelo delegado de polícia, no caso. Eu trouxe esse artigo 46 do CPP. Esses artigos aqui são do Código de Processo Penal, porque muitos candidatos confundem esse artigo aqui com o artigo 10. Por exemplo, o prazo para o oferecimento da denúncia, estando o réu preso, 5 dias, contado da data em que o Ministério Público recebeu os autos do inquérito policial, e de 15 dias se o réu estiver solto ou afiançado. No último caso, se ele estiver solto ou afiançado, se houver devolução do inquérito à autoridade policial, contar-se-á o prazo da data em que o órgão do Ministério Público receber novamente os autos. No caso, oferecimento de denúncia, preso 5 dias da data em que o órgão do Ministério Público recebeu os autos ou do inquérito, e 15 dias solto, afiançado e tal. Já no inquérito policial, o inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, diferente daqui. Cuidado para não confundir. Se o indiciado estiver preso em flagrante ou estiver preso preventivamente, contado o prazo a partir do dia em que se executar a ordem de prisão ou 30 dias, estando solto, mediante fiança ou sem. Esse prazo aqui de 30 dias estando solto poderá ser requerido a prorrogação do prazo para que dê continuidade. Mas no caso aqui dos 10 dias estando preso, não poderá ser requerido que o prazo seja prorrogado. Tem que ter cuidado com esse detalhe também. Então você tem que ter cuidado aqui com essas duas situações para não confundir. Inquérito, 10 dias preso, 30 dias solto. A partir em que se executar a ordem de prisão, essa parte aqui da data também, a partir do momento em que, também costuma cair em prova. Então você tem que ficar muito esperto para não errar a questão. A autoridade fará minucioso relatório de que tiver sido apurado e enviará os autos ao juiz competente. No relatório poderá a autoridade indicar testemunhas que não tiverem sido inquiridas, mencionando o lugar onde possam ser encontradas, que também costuma cair muito em provas. O relatório poderá, diferente de deverá, inquirir testemunhas que não tiveram sido inquiridas. Então há a possibilidade. Quando o fato for de difícil elucidação e o indiciado estiver solto, a autoridade poderá requerer ao juiz a devolução dos autos para ulteriores diligências que serão realizadas no prazo marcado pelo juiz. Esse caso aqui, estando solto, 30 dias, esse prazo pode ser prorrogado. Os instrumentos do crime, bem como os objetivos que interessará a prova, acompanharão os autos do inquérito. O inquérito policial acompanhará
a denúncia ou queixa, sempre que servir de base uma outra, encobrirá ainda a autoridade policial fornecer as anotações, que se pode ler também. Depois, o membro do Ministério Público ou delegado poderá requisitar de quaisquer órgãos do poder público ou empresas privadas de iniciativa privada dados e informações cadastrais de vítima ou suspeitos. A requisição será atendida no prazo de 24 horas, conterá o nome da autoridade requisitante, o número e tal. Tem que ter cuidado com esses prazos aqui, que costumam também cair em prova. Se necessário, a prevenção e a repressão dos crimes relacionados ao tráfico de pessoas, o membro do MP ou delegado poderão requisitar, mediante autorização judicial, às empresas prestadoras de serviços de telecomunicações, telemática, disponibilizem imediatamente meios técnicos que permitam a localização da vítima ou dos suspeitos. Para os referidos artigos, se nós logo para o que interessa mais, o sinal não permitirá o acesso ao conteúdo da comunicação de qualquer natureza, que dependerá de autorização judicial, conforme lei. Aqui a banca poderia colocar conforme decreto, aí teria errado. Deverá ser fornecido pela prestadora, telefone móvel, tal, pelo período não superior a 30 dias. A informação importante. Deverá fornecido telefonia móvel não superior a 30 dias, renovável por uma única vez por igual período. Para os períodos superiores àquele, tal do inciso 2, 30 dias, será necessário a apresentação de ordem judicial. Na hipótese prevista nesse artigo, o inquérito policial deverá ser instaurado no prazo máximo de 72 horas, contado do registro da respectiva ocorrência policial. Há mais um prazo aqui diferente para você memorizar. Não havendo manifestação judicial no prazo de 12 horas, a autoridade competente requisitará às empresas, prestadores de serviço, tal, disponibilize imediatamente informações referentes à localização da vítima e dos suspeitos com imediata comunicação ao juiz. Aí você tem que analisar apenas os pontos mais importantes. Inquérito, tal, 72 horas, 12 horas. Não precisa decorar o artigo todo. O ofendido, o representante legal e o indiciado poderão requerer qualquer diligência que será realizada ou não a juízo da autoridade, ou seja, do delegado, que é ação privada. Quer dizer, tem esse artigo aqui que ele é muito importante. Quando a infração deixar vestígios, ou seja, por exemplo, crimes de homicídio, estupro, será indispensável, ou seja, imprescindível o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Aqui, no caso, o delegado ele é obrigado que seja providenciar as diligências referente a exame de corpo de delito, por exemplo, em crimes que deixam vestígio, como exemplo, homicídio, estupro. Aqui, nesse caso aqui, já é facultativo. Se o indiciado for menor, será nomeado curador pela autoridade policial. A questão pode cobrar que, se o indiciado for menor, será nomeado curador pela autoridade judiciária, ou pelo juiz, ou pelo Ministério Público. Na verdade, é pela autoridade policial. Fique esperto, para você não cair na pegadinha. O MP não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências indispensáveis ao oferecimento da denúncia. Há uma condição aqui. Para que haja devolução do inquérito, tem que haver novas diligências. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Esse artigo aqui não cai, só despenca em provas. Só que nas questões são postas situações hipotéticas e coloca essa informação aqui. Muita gente acaba errando. A autoridade policial não pode mandar arquivar autos de inquérito. Grave isso, não esqueça.
Eu trouxe esse artigo aqui, 28 do CPP também, que ele é muito importante. Vamos lá. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar denúncia, requerer o arquivamento, o MP requerer o arquivamento do inquérito, ou de quaisquer espécies de informação, o juiz, caso considere improcedente as razões, fará remessa do inquérito ou peças ao Procurador-Geral. Veja que analise bem. MP, juiz, Procurador-Geral. E se este, o Procurador-Geral, oferecer a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento. O Procurador-Geral poderá insistir no pedido de arquivamento. Nessa situação, o juiz será obrigado a atender em relação ao arquivamento. Esse artigo ele é muito importante também, cai muito questão de prova, referente ao processo penal, inquérito. Deixar assim mesmo. Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para a denúncia, a autoridade policial poderá, diferente de deverá, proceder a novas pesquisas se, a condicional que, de outras provas tiver notícia, ou seja, para que ocorra a situação é necessário que haja novas provas. Essa é a condicional aqui. Nos crimes em que não couber ação pública, os autos do inquérito serão remetidos ao juízo competente, onde aguardarão a iniciativa do ofendido ou de seu representante legal, ou serão entregues ao requerente, se o pedir, mediante traslado. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato exigido pelo interesse da sociedade, nos atestados de antecedentes que lhe forem solicitados. A autoridade policial não poderá mencionar quaisquer anotações referentes à instauração de inquérito contra os requerentes, ou seja, o inquérito policial ele não pode servir de mau antecedente. Então, isso que às vezes costuma cair nas provas também. Ficar bem esperto com isso aqui também. A incomunicabilidade do indiciado dependerá sempre de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação exigir. Ou seja, o candidato lê sempre, somente a pensar, a questão está errada. Cuidado, preste atenção. O artigo se memoriza que foi o mais importante e tente entender o artigo. A incomunicabilidade que não excederá 3 dias, incomunicabilidade não excederá 3 dias, que não excederá 3 dias, será decretada por despacho fundamentado do juiz a requerimento da autoridade policial do órgão do Ministério Público, respeitada qualquer hipótese, está no artigo 89, 3 do Estatuto da OAB. No DF e nas comarcas em que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá, nos inquéritos a que esta esteja procedendo, ordenar diligências em circunscrição de outra, independentemente de precatórios ou requisições, e bem assim providenciará até que se compareça a autoridade competente, sempre que qualquer fato que ocorra em sua presença, noutra circunscrição, no DF e nas comarcas que houver mais de uma circunscrição policial, a autoridade com exercício em uma delas poderá. Se colocar que é vedado, ou então deverá, estará errado. Ao fazer arremesso dos autos do inquérito ao juiz competente, a autoridade policial oficiará ao Instituto de Identificação e Estatística ou repartição congênere, mencionando o juiz a que estiverem sido distribuídos e os dados relativos à infração penal e à pessoa do indiciado. Então, ao fazer arremesso dos autos do inquérito ao juiz competente, a banca pode muito bem colocar aqui ao Ministério Público. Então, tem uns detalhes que você tem que analisar bem para
você não errar. Então, depois vocês deem uma olhada com mais calma e, se gostar, curta, se inscreva no canal, não desista dos estudos, permaneça firme. E é isso aí, pessoal. Bons estudos e fui.